Olá, professora Gislane, bom dia, obrigado por atender aqui a equipe, nossa reportagem do Jornal Opção, e prazer encontrá-la aí, minha colega, nos tempos de IESA, né, meus tempos de IESA, porque você continua lá, firme, e, e é bom reencontrar e falar de uma coisa muito, para mim, muito grave, né? Eu falo grave porque, assim, a gente tem um cenário desconhecido, pelo menos eu, pessoalmente, quando vi aquelas imagens, já tinha visto tempestade de areia em vídeo do YouTube ocorrendo no Oriente Médio, na China, em alguns lugares assim, mas não no Brasil e não daquela forma, assim, a gente já viu um vendaval levantar poeira, mas como aconteceu, por exemplo, no interior de São Paulo e de Minas, e agora, mais recentemente, no Mato Grosso do Sul, e creio que em uma parte do em Cuiabá, o Ares do Mato Grosso também, eu nunca tinha visto. Por quê? Primeira coisa que eu perguntaria em relação a isso, por que isso ocorrendo agora? Existe alguma coisa específica que fez com que, de um ano para o outro, ocorresse tanta tempestade, um fenômeno basicamente inédito, né? Pelo menos filmado como foi, e com tanta amplitude? Ocorreu alguma coisa especial esse ano para que isso tivesse ocorresse tantas vezes? Bom, nós tivemos também. Bom dia, antes de mais nada, né? Obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui conversando com você. E sobre um assunto que amedronta, instiga e nos coloca para repensar, né? Nós tivemos também Goiás, né? Interior de Goiás, nós também tivemos alguns eventos ocorrendo. Mas Goiânia teve uma posição menor, né, com não menos teve intensidade. aquela invasão de areia, a gente não viu, mas a gente aqui, por exemplo, onde eu moro, na região norte aqui do lado da UFG, no Conjunto Tatiaia, a gente sentiu um vento muito forte, teve casa destelhada, nada muito, árvore que caiu, poste que Parecido, caiu. né, Mas assim, não com aquela o nuvem. transporte de poeira que estava no ar na Uhum. região de São Paulo, Mato Grosso do Sul, né, como a gente acompanhou. Bom, olha, a gente tem que entender que, e você até na sua fala, você já deu um gancho. Você falou assim, o que a gente vê é um redemoinho, né? Tem ventos, mas é um redemoinho. Sim, o que a gente vê no normal, principalmente nessa época, que é o início da estação chuvosa, a gente ter o que nós chamamos de avanço dos sistemas de instabilidade, ou seja, aqueles sistemas que vão provocar chuva, avançando para a nossa região, e ao encontrar uma superfície mais aquecida, com um longo período sem chuva, uma superfície quente e seca, tende a promover a uma maior velocidade dos ventos. E isso, em outros anos, a gente vê por aqueles redemoinhos. Então, isso é muito comum acontecer em regiões muito planas e com solo exposto, esse redemoinho acontecer, né? Porque é onde eu tenho ali, naquela área, uma temperatura, digamos, bastante, uma superfície bastante aquecida. E esses sistemas de instabilidade em contato com essas superfícies promove, então, o aumento da velocidade dos ventos. Isso é o normal, é o que acontece. Tem ano que esse vento é maior, é mais intenso, né? É uma velocidade maior, mas tem ano que nem tanto, né? Isso vai depender dessas condições do sistema de instabilidade com o aquecimento daquela superfície por onde aquele sistema está entrando. Bom, esse é um fator natural, é a dinâmica da atmosfera. E aí você pergunta, mas o ano passado a gente não teve isso, outros anos a gente não teve essa tempestade
de poeira, como houve. São Paulo assustou, né? Algumas cidades, Franca, por exemplo, assustou muito, né? Aí você pergunta, mudou alguma coisa? Com certeza, mudou, né? Então, o que a gente tem que observar? Que essas cidades onde aconteceram, né, esses eventos de forma mais intensa são cidades que são ilhadas aí por áreas, né, com uma grande atividade agrícola. Uma área muito descoberta de vegetação, por desmatamento e prioridade por exemplo, cana-de-açúcar. Sim, mas aí tem uma outra questão. Na plantação da cana-de-açúcar, você pode ter técnicas que você utiliza, mas que não me permite elevar tanta poeira. Porque o que aconteceu? Superfície plana, longo período sem chuva, intensidade de radiação se transformando em energia calorífica. Entra um sistema atmosférico de instabilidade, massas de ar aí para promover chuva. Em contato com essa superfície quente e seca, promove, então, um turbilhonamento maior do ar, aumentando a velocidade dos ventos. Agora, o que mudou? A superfície. Uhum. E aí, eu não consigo responder se houve mudanças nas práticas agrícolas. Com certeza, a superfície mudou. Porque eu costumo muito dizer, olha, todo ano cai árvore em Goiânia. A chuva foi responsável pela queda de árvore. Não, a chuva está no seu padrão normal. A gente, durante a entrada das chuvas na primavera, é comum a gente ter rajadas de vento de 60, 80 quilômetros por hora. Faz parte do padrão das nossas chuvas. Entendeu? Mesmo que chega a 80 por hora. Chega. Quando a tempestade muito intensa, você tem as rajadas, né, Helder? Não é que aquele perdura por 10 minutos, 20 mesmo minutos. Porque se a gente tiver aquilo 10 minutos... Não, porque 100 km por hora aí é furacão, né? né? Então, você tem as rajadas, né? Aquele momento, as rajadas que podem atingir como aconteceu agora, essa velocidade. Sim. A região metropolitana de Goiânia, no começo do mês agora. Isso. Então, é comum, né? É do padrão das nossas chuvas tropicais, né? Agora, o que mudou? A gente tem que entender que são regiões, são cidades que são ilhadas por atividades agropecuárias. Interior de São Paulo, que atividade eu tenho lá? Cana-de-açúcar. Uhum. Então, o que está acontecendo é que as práticas agrícolas, né, elas podem ter modificado. O que se explica aquela quantidade de poeira é que o terreno estava exposto e foi arado. E assim, vocês, com certeza, vocês aqui da UFG, das outras cidades aqui, já está aí, vocês têm contato com o pessoal de São Paulo, que trabalha também com a mesma área. Eles buscaram saber as razões disso? Você teve ao que tudo indica, modificou a prática agrícola. O que era antes trabalhado, né? A superfície, os restos da vegetação, eu não sei o termo técnico que eles usam para falar. O resíduo da colheita. Que ficava a palheira ali, que ficava tem um nome técnico, na superfície, né? O bagaço, né? Porque eles vão colhendo e vai ficando as folhas, né? Que ficam na superfície. Houve um revolvimento do solo. O solo foi arado. Então, na medida que passa a máquina arando o solo, o solo foi removido em alguns centímetros e ele ficou solto. Veio o vento,
levanta, igual acontece lá no Saara, né? Lá no deserto. A areia está solta, né? Então vem o vento e leva. Então, assim, a gente então, nesse ponto de vista, a gente pode dizer que pode ter sido um fenômeno causado por uma diferença de manejo. Isso, intensificado. Sim. Ele foi intensificado. A coincidência desse uso da técnica nova, ou de uma técnica aí que revolveu o solo, às vezes pode ter acontecido outros anos, mas não com a coincidência da chegada. Da chegada, isso. Porque de agora em diante, a gente não vai ver isso, porque a chuva já começou, o solo está úmido, então, mesmo que venha rajadas de vento forte, não vai levantar o pó que levantou no início. Quer dizer, porque a imagem é muito impressionante, né? Dá medo, né? Amedronta. Então, para a gente que nunca viu, eu imagino que lá na China... Eu ficaria extremamente assustada, né? Goiânia, quando teve, né? Começou por Senador Canedo, o dia que ventou muito, ficou encoberto, né? Então, assim, e além do mais, a gente também estava vindo de um período de muita queimada, né? Sim. Então, assim, muita fuligem na superfície, resquícios da queimada. Então, enfim, o processo que aconteceu na atmosfera, ele é um processo natural. Né? Ele ocorre todo ano, por início da nossa estação chuvosa. Vocês conseguem desculpa interromper, mas é porque veio aqui a pergunta, a curiosidade de saber. É um processo natural, mas ele é um processo que ele veio mais forte esse ano do que nos anos anteriores? O vento pode ter sido mais forte. Isso muda de ano para ano? Muda, porque vai depender das condições desse sistema de instabilidade que está entrando, associado com a temperatura da superfície. Porque é o acoplamento atmosfera com superfície que vai dar o aumento na velocidade dos ventos. Então, quanto mais diferença eu tiver entre esses dois ambientes, que é o sistema de instabilidade, ou melhor dizendo, o sistema de chuva, né, que está se formando, ao contato com a superfície plana, solo exposto e de elevada temperatura, induz a uma aceleração do movimento do ar. Então, eu tenho, para ter essa condição mais forte ou não, eu vou ter que ter as condições de superfície e de atmosfera. E que nem todo ano é igual. Eu posso ter o ano que vem, por exemplo, um período que durante o meu inverno eu tenha mais chuvas. Aí a superfície não aquece tanto, não fica tão seca. Aí ameniza essa velocidade do vento, entendeu? Ou eu posso ter o contrário, eu posso ter um período longo de estiagem em que a incidência solar promovendo a partir da radiação, transformando essa energia em energia calorífica, e com isso a umidade do ar também cai, a umidade do ambiente cai, eu posso promover ventos até com rajadas mais constantes, com 60, 80 quilômetros por hora. Né? Então, o que a gente tem que entender que a gente tem um processo que é natural, mas a gente tem um fator aí que que deflagra, né, a intensificação desse processo. E que, no caso aí, é o fator humano, né? É a forma como o homem lida com o seu meio, né? Então, o intenso desmatamento, essas superfícies extensas, planas e extensas, como é comum no nosso Brasil, né? Nas áreas densamente ocupadas pela atividade agrícola e pastoril, né? E pecuária, né? Planos, a superfície aquece muito. Né? E assim, na área de pastagem, eu tenho o pasto.
né? Sim. E aí impede o levantar da poeira. Mas numa área agrícola, que o solo foi revolvido, o vento ele está transportando os sedimentos, né, que estão ali na superfície. Agora, o impacto disso é a diferença entre a ventania sem a poeira para a ventania com a poeira, o impacto é basicamente maior, o impacto é basicamente visual, né? Quer dizer, Saúde. vai sujar Não, e mas não tem a questão da das saúde. doenças respiratórias. As vias respiratórias ficam comprometidas, né? Porque você tem muito sedimento, né? Você tem tanto pó do solo, quanto você tem resquícios de queimada, né? Que está sendo transportada. Então, aí a gente pode preparar, então, para continuar a usar máscaras agora por outro motivo. Então, quando chegar o período... Vamos ver o que... Olha, é inevitável que a gente repense algumas questões para a gente amenizar um pouco as questões climáticas, né? Os problemas que a gente está enfrentando por conta das alterações do comportamento da temperatura, umidade e precipitação. A gente tem que tomar consciência que algumas medidas devem ser feitas, né? Então, a questão de verificar essa questão das práticas agrícolas, né? Como é que isso pode ser... A gente não é contra a agricultura, a gente não é contra o pasto, né? Não é aquele... nos anos 90, a gente era ditado como ecologistas... ecochatos. Utópicos, né? Os chatos, os ecochatos. A gente não é contra o desenvolvimento, o crescimento econômico. O problema não é esse, o problema é a forma como se utiliza os recursos, né? E aí a gente tem que ter um entendimento de como que os processos do meio físico se organizam para a gente minimizar os efeitos, né? Porque nós somos os afetados, né? Então, eu não conceberia, assim, eu ficaria, assim, aquela imagem que foi divulgada por vários vídeos, né, de cidades no interior de São Paulo com uma cobertura até de 1 quilômetro de poeira, que dia virou noite, assim, para problemas de saúde da população, é sério, né? Porque você está respirando coisa sólida, né? E tem gente que já tem problemas respiratórios, então agrava quem tem e pode provocar problemas em quem não tem, né? Então a gente tem que tomar consciência de que a gente tem que entrar num acordo aí. E contando também que isso não é diretamente, pelo que eu entendi, não é diretamente uma consequência das mudanças climáticas, não diretamente, mas, por exemplo, o aquecimento maior do solo, por conta da elevação da temperatura, aí sim, causado pelo efeito estufa, isso causa um agravamento da situação, tanto dos ventos quanto da própria da atmosfera em si, vamos dizer, o choque entre essa massa, eu posso chamar de massa de ar fria, e esse corpo quente aqui embaixo, que causaria já os redemoinhos. Sim, isso que isso se torna uma coisa muito mais chocante, literalmente, né? Uma coisa e aí você está tendo um sistema que está entrando e a gente vê que fala assim, nossa, vai chover, né? É um sistema de instabilidade, uma massa de ar que está trazendo umidade, nuvens, vai precipitar. E aí, enquanto com essa superfície seca, plana, seca e aquecida, o choque disso daí tem um movimento, né, de aceleração do ar. E aí leva os redemoinhos, né? E aí agora, só que esse ano, esse vento, a hora que ele veio varrendo, ele encontrou um solo desagregado, e aí ele foi levantando aquela poeira e levando, né, por onde ele estava na sua direção.
Agora, é muito triste ver isso acontecendo numa região como o Pantanal, né? O Pantanal foi muito queimada, né? Nós Sim. tivemos muita queimada, e aí a queimada já por si só eleva a condição de temperatura da superfície, né? É uma temperatura mais elevada. E ainda associado com as cinzas, né? E aí, quando entra essa massa e que encontra essa condição, eu tenho a aceleração do vento, sim, a desagregado. E esse elemento, esse material desagregado, tende a atingir, né, aí a atmosfera. E tendo também o aumento das áreas agrícolas e de pastagem também na área do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Sim, o avanço está. Avanço da fronteira agrícola. Tanto Mato Grosso do Sul quanto o norte do Mato Grosso, né? Nós estamos observando o avanço do desmatamento. Primeiro coloca-se pastagem, depois entra com a agricultura, né? Essa é a lógica dessa ocupação. E isso também pode estar influenciando no aumento, vamos dizer, não existe cobertura vegetal para parar esse vento, por exemplo, para dar proteção às cidades. Arrefece, né? A vegetação também... ela amortece, né? Arrefece não, ela amortece, né? Em termos de políticas públicas, para a gente meio que encerrar, assim, eu acho que tentar achar uma solução, não estou dizendo uma ideia leiga da minha parte, me parece, né, que uma espécie de proteção natural que, por exemplo, Goiânia tem, e outras cidades de repente poderia, de repente acontecer. Goiânia tem ao norte, ele tem a área que é onde chega o vento, geralmente Goiânia chega o vento vindo da região norte. A gente tem um anteparo do Parque Ecológico, por exemplo, de uma área bem menos desmatada ou menos antropizada, vamos dizer assim. Uhum. Isso vamos dizer, é um amortecedor natural. Sim. Desse tipo de situação, e isso poderia ser aplicado às cidades que hoje estão, vamos dizer assim, mais desprotegidas, por exemplo, pelo poder público, pelo prefeito, por um tipo políticas públicas, né? Nós não temos, Goiânia não tem uma política de reflorestamento, né? Então, é uma política, parte por uma questão de gestão, de pensar Goiânia, não só essa questão do reflorestamento, não só pensando como um sistema para amortecer os ventos, né? Você disse que os nossos ventos vêm da região norte, né? Norte e noroeste. Isso. Esses são os ventos que entram trazendo as instabilidades, né? Mas e aí, durante a primavera, tem uma incursão maior dessa direção de ventos na nossa cidade. Eu estou falando como leigo, né? Eu sinto que o vento vem desse lado. Você não está totalmente errado, não. Agora, além do parque, né, Altamira Moro Pacheco, nós também temos, no Jardim Curitiba, tem um parque belíssimo ali, né? Eu não lembro qual, se é Jardim Curitiba 3, eu não me lembro agora. Mas tem o bairro Floresta, que tem esse nome também, por ser... Isso, e é no bairro Floresta, né? Então, a gente tem algumas unidades, essa porção norte e noroeste, que tem uma cobertura. Mas eu também tenho um sistema de instabilidade que pode vir e aí ocorre em outros momentos do ano, que é da porção sul, quando a gente tem as entradas das frentes frias, né? Sim. Então, assim, a vegetação, ela amortece os ventos, né? E isso é dentro de uma política pública, né? Faz parte de uma gestão, porque eu tenho que ter controle, eu tenho que ter monitoramento. Na época da estação seca, tem que se ter equipes que monitoram, porque também tem árvores que adoecem e depois caem, e aí o vento é ocupado, né? Não, né? Então a gente tem que atender a isso. E, por outro lado, que é o grande problema da nossa região do Cerrado, é que nós estamos à mercê
de um período longo sem chuva, a nossa estação seca. E os estudos têm apontado que essa estação seca ela tem se prolongando mais. E aí sim é consequência de uma alteração climática mesmo. Não só da alteração climática, é porque daí são esses sistemas atmosféricos que atuam na região, no Brasil, que vão estar atuando na nossa região, favorecendo ou não as chuvas no início da estação da primavera, como esse ano aconteceu, foi ótimo. Né? Foi mais cedo, né, esse ano? Na realidade, eu digo que não foi mais cedo. Se a gente voltar atrás a outros, assim, a períodos de 20, 30 anos atrás, é verdade. A gente vai ver que era um padrão, que já no final de setembro chovia, todo 7 de setembro chovia. É verdade, isso aí todo mundo fala. 7 de setembro chovia. Aí, de repente, começou uma estação, mas as chuvas demorar para começar. Se eu não me engano, Helder, em 2018, setembro não choveu, outubro choveu no dia 31. Foi um pancadão de chuva. O que era esperado durante o mês de outubro choveu praticamente em um único dia. E é um problema que a gente tem, que isso a gente, quem já conheceu, por exemplo, outras décadas aí de Goiânia, a gente tinha um padrão, por exemplo, no mês de novembro, de chuvas, aquelas que eu chamo de chuva de molhar bobo, chuva chata, o mês inteiro. Que você não pode sair, ou se você sai, você não sabe se leva guarda-chuva ou não, porque a chuva está fina, mas era uma chuva que eu digo assim, aquela chuva boa, porque é uma chuva que entra devagar no solo e invernava durante o mês, de modo que não aconteciam grandes problemas de alagamento e tal, e isso abastecia o lençol freático. Me parece que o que acontece é que a chuva vem de uma vez e vai embora de uma vez também a água, não fica... O que você está falando aí é o que o pessoal falava, quem vem de uma história ligada ao campo vai lembrar do que eu estou dizendo. Os nossos avós falavam, chuva de molhar bobo é chuva que molha a terra. É verdade. Chuva que molha bobo é chuva que molha a terra. Então, assim, aí eu retomo aos estudos que têm indicado, Helder, que a estação seca ela tem se prolongado. Agora, isso é muito variável durante o ano, de um ano para o outro. As chuvas podem acontecer mais cedo, terminar mais cedo. O que quer dizer com esses estudos que têm apontado que a estação seca está se prolongando? O período das chuvas elas têm diminuído. Ele tem diminuído. Né? Agora, aí entra um outro aspecto que os estudos também estão confirmando, que as intensidades das chuvas têm aumentado. Sim. Então, nós estamos tendo período mais curto com chuva, menos dias com chuva, mas quando acontece, ela vem na forma de pancadão, que aí é o que você coloca aqui, gerando os problemas, principalmente no urbano, né? De alagamentos, inundações, processos erosivos, né? E não muito é bom... assoreamento, né, dos rios. E aí tem um detalhe, aí a gente tem que entrar com outro fator. O fator chuva é natural. Agora, como que essa chuva está sendo recebida, o fator humano é que é responsável. Sim. Pela impermeabilização, né? A drenagem ou a drenagem urbana, até o planejamento das ruas, né? São ruas longas, extensas, que estão que elas atuam no sentido de acelerar a energia cinética das enxurradas, porque elas têm um declive, elas são longas, né? A gente fala de rampeadas, elas são longas na vertente, elas descem vertentes, né? Do topo da vertente até chegar à drenagem, rampeadas. Ali choveu intenso,
vira um rio, né? E é o que a gente tem visto em vários lugares da cidade, inclusive promovendo aí a eventos aí, episódios, né, catastróficos com perdas de vida, né? Principalmente aqui na porção sul da cidade, que no Parque Amazonas tem uma região que todo ano... E aí é engraçado, aí tem uma placa que fala assim, cuidado, sujeito a alagamento e enxurradas, né? Mas e aí? E aí, no ano que vem, está a placa de novo. Né? Vai continuar chovendo forte. Porque é da característica das nossas chuvas tropicais. Uma questão muito importante, chuva tropical. Goiânia, nossa região, a condição climática é regida pela tropicalidade. Características de chuvas tropicais: serem irregulares, né? Serem variáveis no tempo e no espaço. Então, um ano pode chover mais que o outro, chove mais num local que em outro. Então, isso é uma característica das nossas chuvas. Isso não vai mudar. O que tem que mudar é a forma como nós recebemos. A forma de se preparar para essa estação chuvosa, independentemente de como ela vai vir, já que ela vem variável. Então, passa por um plano de drenagem, por uma mudança... também é um hábito cultural que a gente adquiriu, que é o de trocar os pomares por cerâmica, né? A gente não tem mais horta em casa, não tem mais árvore frutífera ou coisa no quintal, igual em casa eu ainda, na casa dos meus pais ainda tem árvore, ainda tem goiaba, tem uns bichos lá que vão, mas isso é cada vez mais raro em Goiânia, né? Sim, porque faz sujeira, né? Faz sujeira, há uma necessidade da humanização do ambiente, né? Então, as árvores fazem sujeira, então a gente tira e concreta. As árvores fazem sujeira e a gente, limpando a sujeira, a gente queima o filme, literalmente, do meio ambiente. O meio queima. Né? Então... E depois isso se reveste contra nós mesmos. Exatamente. A gente paga a conta. É isso. De uma forma ou de outra, a gente paga a conta. Precisamos agora agir com antecipação, né? Começar a agir, por exemplo, com todos esses eventos à mostra, diante de tudo que tem sido falado, a COP26 está chegando aí. COP26, né? Agora, né? E aí a gente precisa agir. Eu só coloco, Helder, uma questão. Não dá para continuar com o discurso o clima é culpado. A chuva é culpada. O temporal destruiu, né? O temporal destruiu. Um bairro ficou 2 dias sem chuva, sem energia, os comerciantes perderam suas mercadorias. Porque a chuva foi culpada. Não dá para engolir isso mais. Isso é um discurso recorrente, inclusive, da imprensa. Previsibilidade. Todo ano isso acontece. Todo ano chove. Porque é da dinâmica do nosso ambiente atmosférico, é esse. E aí essas chuvas. É uma crítica que se faz à imprensa, inclusive, que sempre coloca esse foco aí. Olha. Eu sempre falo isso. Quando eu estou conversando aí com vocês, eu falo, olha, o clima não é o culpado. O que está acontecendo é previsível, ele já aconteceu em outros momentos, porque sempre falo assim, é a pior seca dos últimos 50 anos. Então, 50 anos atrás eu tive uma seca similar. Exatamente. 50 anos atrás, olha, não sei se teve, mas talvez não tenha ninguém. Goiânia, em 1963, foi... dessa série histórica, de 63 até a atualidade, foi o ano que menos choveu. Choveu 1.060 milímetros. No ano inteiro? No ano inteiro. Nós tivemos 100 dias com chuva só. O resto foi tudo seca. A média é 1.550 milímetros. E esse ano a gente tem uma média... Nós estamos com uma primavera que está chegando bem de chuva. Vamos ver como é que vai ser
novembro e depois vamos ver como é que vai ser nosso verão, né? Porque aí a gente mede o ano de Outubro janeiro. está acima da média para outubro. De janeiro. De chuva. De janeiro até o momento, a gente está abaixo ou acima da média? Eu não estou lembrada agora como é que foi o nosso início de ano, Helder, em termos de quantitativo de chuva. Porque a gente tem vamos dizer, tem a temporada do início do ano e a do fim no meio, cortado pela estiagem. Eu não estou lembrada como é que foi o nosso... Assim, eu teria que ir nos meus arquivos para ver como é que foi chuva. Mas, assim, agora, nesse período pós-estiagem, a gente está indo razoavelmente bem. Sim, a expectativa é que se espera entre 160 a 180 milímetros de chuva em outubro em Goiânia. Então, ao que tudo indica, nós teremos uma chuva superior ao que é esperado nesse mês. Né? Vamos bater a meta. Vamos bater a meta e vamos continuar batendo, porque os reservatórios precisam de água. E como a conta de luz tem que abaixar. Como diria uma ex-presidenta, vamos bater a meta e dobrar a meta, né? Inclusive, para a gente... Falar com São Pedro para a gente dobrar a meta. Professora Gislaine, muito obrigado pela entrevista. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu agradeço demais aí, em nome da equipe do Jornal Opção. Eu é que agradeço a oportunidade e eu gostaria só de reforçar aquilo que eu coloquei, que o clima não é responsável por tudo, por todas as desgraças, né, que ocorrem, e que a gente tem que entender que há uma parcela da comunidade, da população, que se encontra em extrema vulnerabilidade a esses eventos. Né? E como no Brasil, e aí eu estou falando não só de Goiânia, mas no Brasil como um todo, 98% dos nossos problemas ambientais advêm das questões climáticas, então a gente tem que começar a parar para poder rever como é que pode ser a atuação nossa nesse nosso movimento de desenvolvimento, de forma que a gente minimize o máximo possível os efeitos, né? E com atenção especial a essa população de extrema vulnerabilidade, né? que é uma população urbana segregada, está justamente nas áreas de inundação, né? Que é uma população que não tem acesso à saúde mediante períodos de temperatura alta e seca, com problemas respiratórios. Enfim, a gente tem uma população que é vulnerável. Né? E Goiânia mascara os seus problemas, porque nós não temos aí favelas e morros que com chuva desmorona tudo, né? e mata 50, só terra sem casa, mas nós temos sim a nossa população que se encontra vulnerável mediante os eventos climáticos. Muito bom. Muito obrigado. Novamente, estamos à disposição também. Sempre que tiver alguma novidade, pode mandar, entrar em contato com a gente, professora. Ok. Obrigada, Eldo. Obrigada e obrigada a todos e um bom dia para vocês. Obrigado.